se conhecerem e se apresentarem. Já tentei fazer algumas conexões aí no início, espero que já tenham conseguido aí se conhecer. Enfim, eu e a Júlia, a gente se conhece há 9 anos. A gente se conheceu no mestrado de comunicação digital aqui em Portugal. E a Júlia se mudou para o Porto, ficamos um tempão sem nos ver. Aí há mais ou menos um ano, a gente se reencontrou até numa festa da universidade, conversamos e dali começou a surgir muita conexão. E a gente começou a trabalhar juntas, a gente faz o podcast, o Manhã aos 40, eu já tinha o Reta Talks, e aí a gente começou a trabalhar junto e vimos essa força da união das mulheres, e a gente quis trazer isso, porque assim, a Júlia já me apresentou clientes meus, eu já apresentei clientes da Júlia, então a gente se conectar é sempre importante, então esse foi o nosso intuito. Para quem não sabe, né, a nossa história é essa, né? Eu no Brasil eu trabalhava com relações públicas e comunicação digital, então não é à toa que eu gosto de reunir pessoas. E quando a gente se reencontrou, a Renata já tinha um podcast, ela foi uma inspiração para mim, então esse evento reúne essas duas coisas, além de nos conectarmos e inspirarmos umas às outras, porque estamos todas aqui trabalhando, algumas são mães, outras não, né? Mas a força da mulher empreendedora é muito grande e é maior ainda quando nós nos unimos, trocando nosso conhecimento e não só conhecimento também, né? Cada um pode indicar uma outra, enfim. Então, por isso que esse momento aqui é tão importante. Sim, e para começar, vou fazer aqui uma entrevistar a outra antes de chamar as outras pessoas. Vamos sentar? Aqui, ó, senta aqui, a gente fica aqui na... Júlia, você é jornalista, assim como eu, e você sempre trabalhou, como você disse, com outras marcas, com outros projetos. E no ano passado, ou no ano retrasado, não sei direito, você vai contar aí, você começou com o Manhã aos 40, que é um projeto autoral. Como que foi, de onde surgiu essa ideia, assim, que agora você acaba que se expõe mais, não só trabalha com outras, mas trabalha a sua própria marca pessoal, e como tem sido essa experiência? Obrigada, Renata, pela pergunta tão pertinente, porque realmente tem sido um desafio. Tem quase 2 anos, vai fazer 2 anos em setembro, foi quando a Maria Antônia foi pro colégio, né? Eu acho que a criação desse momento, Mãe aos 40, é justamente um culminar de várias coisas. Eu trabalhava antes numa área de comunicação muito ligada à moda, que quando eu vim para Braga já não fazia mais sentido, né? Uma coisa era eu estar no Rio, São Paulo, Paris, fazendo cobertura de moda, e outra coisa era estar em Braga, não tinha mais, era um outro momento da minha vida. Ser mãe mudou mais ainda, então acho que todas aqui que são mães sabem que eu acho que é um grande rebrand que a gente passa, né? Uma reinvenção. É a maternidade. Então, realmente, depois disso, já não cabia mesmo aquele formato fashion journalist ou fashion blogger que eu tinha. E, realmente, eu abracei a maternidade como um todo. Eu acho tão lindo, tão fenomenal criar um outro ser e poder ajudar essa aldeia que tanto se fala das mães, né? E que, na prática, ela não existe, né? A gente tem falado muito sobre isso. Então, o meu propósito ressurgiu dali, como um momento que eu vi que essas mães todas precisavam dessa voz e, de alguma forma, eu podia ou senti que deveria fazer isso por elas. Então, como eu sou uma mãe mais madura, né, fui mãe aos 40, muitas das mães mais jovens do colégio, por exemplo, da praça, enfim, que a gente acaba criando um relacionamento com as outras mães, vem me perguntar a opinião, vem me pedir ajuda. E eu já indicava profissionais que me ajudaram muito, que alguns estão presentes aqui hoje, obrigada, Adriana e Liliana. E é isso, então eu falo sobre branding real na minha página de trabalho, né? E o Mãe aos 40 é o retrato do branding real, porque eu criei a minha marca em cima da realidade, daquilo que eu realmente acredito. Desculpa. Vamos lá, agora eu que tenho que perguntar a Renata.
Nós somos amigas há 9 anos, né? É outro. Tá? Ok. Então, a Renata foi uma grande inspiração. O Reta Talks foi uma grande inspiração. E eu sei quando você criou, você também se inspirou em outro podcast, em outra mulher que também está aqui hoje. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos com assessoria de imprensa. Há 10 anos eu criei a Reta Comunicação, que é uma empresa de marketing focada em criação de conteúdo e gestão de redes sociais. Só que eu não criava conteúdo para mim. Eu falava que eu não tinha tempo, morria de vergonha, na verdade. Tinha aquela medo, né, insegurança, medo de julgarem meu trabalho com base no meu conteúdo. E aí, em 2024, eu conheci a Elsa, que está aqui, e ela me convidou para o podcast dela. E aí, quando eu fui dar entrevista para o podcast dela, eu falei assim, nossa, eu gostei disso. Aí eu criei o Reta Talks com o intuito de ter conteúdo para minha rede social, porque aí com o Reta Talks, surgia cortes, era o conteúdo que eu tinha, então eu não precisava ficar me desgastando naquilo. Só que com o Reta Talks, até muita gente falava assim, ai Renata, você se comunica tão bem, eu lembro muito da Bruna, ela falava muito isso. Você tem facilidade, na verdade para mim, os primeiros Reta Talks eu nunca dormia à noite do dia anterior, eu fazia, porque eu ficava muito nervosa para entrevistar. Mas com o tempo foi ficando mais fácil. E aí com o tempo, com o Reta Talks foi crescendo, eu comecei a ser chamada para participar de eventos, dar palestras, então eu tinha que muito vencer essa minha insegurança. E aí eu criei um método, Sua Voz, Sua Marca, que é justamente para ajudar as pessoas que têm essa vergonha, essa trava de falar, ajudá-las. Eu criei a metodologia, que primeiro você aprende a ter clareza da sua mensagem, um autoconhecimento, depois como é que você vai transformar essa sua clareza em como você vai transformar na mensagem, em histórias, como que você vai transmitir isso. E a confiança, que é como que você vai transmitir isso de forma que você tenha confiança, transmita confiança para as pessoas. E aí eu criei o curso online, Sua Voz, Sua Marca. Também tem o workshop presencial, que eu dou em empresas, ou eu dei até na empresa da Elsa, na empresa da Bruna, que está aqui também, para a equipa delas. E além disso, também eu trabalho com a Reta, com criação de conteúdo, faço vídeos, faço gestão de redes sociais, enfim. E meu objetivo, assim, eu vi que a minha missão de vida é fazer as pessoas conseguirem criar conteúdo e ter constância ali nas redes sociais, porque eu sei que isso muda vidas mesmo. Se eu e a Júlia, a gente não tivesse criado o podcast, não tivesse feito esse movimento, provavelmente vocês não estariam aqui, se a gente tivesse escondida, sem mostrar o nosso trabalho. Então eu acho que isso é fundamental e eu gosto muito de conectar as pessoas nesse sentido. E vamos agora chamar 2 entrevistadas, uma do Reta Talks, a outra foi do Manhãs 40, mas vamos trocar também. Vai ter que dar entrevista pro Reta Talks e amanhã a gente grava um Manhãs 40 com a outra convidada. A minha é a Jaline Mota, que ela foi uma das primeiras entrevistadas, ela foi em 2024 e é o episódio mais assistido do Reta Talks da história. Eu já fiz umas 30 entrevistas. E até hoje, sempre quando eu vou ver estatística, tem lá alguém que viu o podcast dela. Então, vou convidar aqui a Jaline e... E a Adriana também, que foi entrevistada no Meus 40. A Adriana é enfermeira neonatal, especialista em baby wearing, em educação infantil, positiva. Eu vou me perder aqui porque a gente saiu da sequência. O TDAH é forte, gente. Eu perdi, inclusive, agora as minhas anotações. Olha, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então... E a Adriana é uma dessas pessoas que eu falei que me ajudaram muito. Imagina, gente, eu fui mãe no meio da pandemia, o serviço de saúde um caos, fui mãe aos 40 anos, em outro país, tudo fechado. E, enfim, a Adriana faz parte do grupo, que é o Our Baby, e faz um trabalho individual também, mas essas enfermeiras do Our Baby foram fundamentais para mim.
E a Adriana tem um trabalho incrível, vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Também o episódio dela foi um dos que mais cresceram na internet a nível de compartilhamentos no Instagram, YouTube, Facebook, tudo. Enfim, mas agora eu vou dar a voz à Adriana. Bom dia a todas que estão cá presentes. Resolvemos à segunda-feira de manhã estarmos aqui para falar sobre maternidade e por isso desde já agradeço à Renata e à Júlia por esta oportunidade de terem-me convidado para estar cá a falar um bocadinho sobre este assunto. Então, o meu nome é Adriana Silva, sou enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria e trabalho já há muitos anos. Eu sou enfermeira há 21 anos. E trabalho redes sociais e trabalho também muito esta questão da maternidade. Inicialmente comecei com os Yoga Baby. A Renata foi minha cliente com as suas pequeninas. Há 8 anos já. Há 8 anos. 7 anos já. Ou seja, eu já comecei antes disso, tinha começado há cerca de 10 anos, 11 anos. Mas realmente os bebés, o desenvolvimento infantil, a maternidade sempre foram aquilo que me moveu. E se comecei com o yoga para bebés, que era uma atividade lúdica de desenvolvimento, depois fui-me aprofundando mais sobre o desenvolvimento cerebral, perceber e compreender os bebés, que essa é uma parte muito importante, porque hoje em dia a maternidade está um bocado sozinha, como tu disseste, e a nossa aldeia acaba muitas vezes por não ser essa aldeia eficaz e aquela aldeia que nós realmente precisamos, mas uma aldeia que, em vez de nos dar apoio, que nos julga muitas vezes, que nos critica e que nos faz sentir impotente como mãe muitas vezes, porque aquilo que o nosso instinto nos diz muitas vezes é preciso dar cola a este bebê, preciso não o deixar chorar, porque temos uma mãe com um bebê em baby wearing, isso é maravilhoso e consegue fazer tudo o que quiser. E temos as pessoas à nossa volta a dizer que não podes fazer isto, não deves fazer isto, porque estás a mimar, estás a habituar mal o teu bebê. E acho que este meu trabalho, que foi evoluindo, e é por isso que agora acho que chegam muitas mães, porque realmente eu transmito aquilo que eu passei e que eu senti, e as mães dizem-me sempre, tu dizes aquilo que nós não conseguimos dizer e partilhamos, ok? E muitas vezes eu sinto que a minha missão, o meu trabalho é mesmo esse, é ajudar estas mães a perceber que estão a fazer tudo certo e que o seu instinto e a sua natureza estão corretos, e a sociedade é que não, porque a sociedade está virada para a produtividade, para os empregos e que nós deixemos a maternidade o mais cedo possível de lado, mas nós não queremos isso, e acho que estas mulheres que me procuram e que me seguem, que partilham com tanta vontade e com tanta alegria tudo aquilo que eu faço, e é isso que me deixa feliz, e sou mesmo feliz naquilo que eu faço agora, porque realmente eu vejo cá, eu recebo todos os dias mensagens de mães, Adriana, a tua página está-me a ajudar, e fico triste só descobri agora que o meu bebê só tem 6 meses, mas eu precisava de saber isto tudo quando ele nasceu, e eu recebo muitas mensagens diariamente a dizer isto, e acho que isto realmente é o que me faz perceber que realmente estão no caminho certo, ajudar as mães com o baby wearing, com as cólicas, com o curso de primeiros socorros, que é dar empoderamento às mães e saberem sentirem-se seguras com a introdução alimentar e quando acontece alguma coisa, como é que nós podemos ajudar o nosso bebê. Portanto, eu realmente sinto que isso é a minha missão. Trabalho conjuntamente com um grupo de enfermeiras maravilhosas. O Our Baby já vai fazer 6 anos. Quanto idade tem a tua filha? Maria Antônia fez 5 anos em fevereiro. Pronto, é isso, vai fazer 6 anos. A Liliana está aqui, é uma das pessoas que me acompanha desde o início, enfermeira parteira. Ou seja, nós trabalhamos desde a gravidez, parto, pós-parto, e cada uma tem o seu trabalho, e acho que aqui que nós realmente trabalhamos em equipa, é isso que faz de nós um diferencial. Nós fomos pioneiras em Braga, porque surgimos como um apoio pós-parto e pré-parto, mas em casa isto foi fantástico na pandemia, porque não havia resposta de saúde. As mães estavam fechadas em casa e não tinham quem as ajudasse, porque os centros de saúde estavam super preocupados no Covid, ou seja, não havia consultas de gravidez, não havia as consultas de saúde infantil, só havia o básico dos básicos, que era a vacinação, e eu sinto que realmente nós, a partir daí surgiram outros projetos, mas realmente o nosso foi pioneiro aqui em Braga, e tenho muito orgulho do trajeto que estabelecemos e que temos crescido até agora, por isso, muito obrigada. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta, eu acho que já falei demais.
Não, eu acho fantástico. Eu adoro uma frase que você disse no podcast, que é: as mães não são TripAdvisor para ficar recebendo conselhos. Então é maravilhoso. É isso, as mães não têm que estar sempre a receber opiniões, criticazinhas. Não é para isso que as mães precisam de apoio. Estás a fazer tudo certo, estás a fazer bem, força, tu consegues ultrapassar esta fase, porque realmente aqueles primeiros meses nós vamos ao fundo do poço e depois primeiro para sair precisamos desse apoio. E às vezes há pessoas que procuram esse apoio profissional, que têm esse apoio da família, mas muitas vezes a família e as pessoas próximas são aquelas pessoas que não as apoiam. E é por isso que às vezes os profissionais, ter também uma rede de apoio profissional, às vezes vai fazer toda a diferença. Por isso é que eu acho que é muito importante apoiar as mães no pós-parto. Olharmos para o lado e se tivermos uma mãe com um bebê pequenino, percebemos o que é que precisas. Ou só dizer que vai correr tudo bem, tu estás a fazer certo. Portanto, acho que isso é mesmo muito importante. Exatamente. Obrigada, Adriana. Não, e a Adriana é incrível porque ela tem um trabalho formal no hospital e ainda empreende. Então, assim, tripla jornada. Mãe, empreendedora e enfermeira neonatal. A minha segunda filha foi para neonatologia e quando eu cheguei lá eu vi a Adriana, eu fiquei, ai, que bom, um rosto conhecido. E a Jali, a Jaline, ela é uma artista, não só no bolo ali, mas ela adora pintar, ela desde criança ela é uma artista e ela tentou fugir disso, fez faculdade de psicologia, é psicóloga, mais uma que nós temos algumas aqui. Só que aí a confeitaria falou mais alto e ela foi para a confeitaria. E aí conta pra gente que não só ela faz bolo, mas ela também dá cursos nessa área. Eu acho até que um dos motivos, não só pelo seu nome, pelo seu legado, do podcast ter sido tão assistida, porque o título é Como Criar um Curso em Confeitaria. Então eu acho que é uma coisa que muita gente quer. Então conta pra gente a sua história. Bom dia, pessoal. Primeiro eu quero agradecer, mais uma vez a Renata a oportunidade, a todas. E, assim, tudo começou porque eu não estava feliz no que eu estava fazendo. Eu estava numa rotina muito administrativa e eu escolhi a psicologia para trabalhar com pessoas, mas isso não estava na prática acontecendo. Eu era especialista na área de recursos humanos e as empresas cada vez mais traziam demandas administrativas para economizar, não é? E eu percebi que, eu pensei um dia, como eu me vejo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu não me vejo feliz, porque vai ser daí para mais, né? Eu já tinha alcançado um cargo sênior e cada vez mais era voltado para isso, para telas e não a troca que eu realmente busquei dentro da área. E aí eu comecei a entrar em depressão, comecei a odiar minha rotina, comecei a ficar muito... perder mesmo o sentido, né? Eu sempre gostei de trabalhar, de ganhar o meu dinheiro e eu precisava fazer alguma coisa para me libertar daquele sentimento, daquela rotina. E foi quando eu decidi fazer um bolo para uma comemoração especial. Não sabia nada disso, foi mesmo uma tentativa única, nunca tinha feito. E eu me apaixonei pelo processo. E aí, quando eu fiz, sempre aquela coisa. Aqui eu tenho uma aluna, que veio assistir a palestra, então a gente sempre que faz um primeiro bolo, as pessoas sempre comentam, você deveria trabalhar com isso, você deveria vender. E foi quando tudo começou. Paralelo a isso, eu continuei na minha profissão, me organizei e vi que as coisas foram crescendo, Eu fui cada vez mais gostando do processo e enxerguei a oportunidade de ganhar dinheiro com isso também, Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a confeitaria ela pode ser uma fonte de renda, um trabalho como outro qualquer. Muita gente não valoriza, mas é aí que entra muito o trabalho da Renata, O posicionamento que a gente vai ter, diante do mercado, dos nossos clientes, e seja lá o que for que a gente vai vender, Então, por muito tempo eu não enxerguei isso, por muito tempo eu não trabalhei o meu posicionamento, eu não trabalhei o valor do meu trabalho, Não conseguia mostrar isso, mas quando eu finalmente entendi o por trás e não ser só aquela pessoa que produzia, que fazia, as coisas começaram a mudar. E as pessoas começaram a valorizar. Mas por quê? Porque eu valorizei primeiro. Então, hoje, depois de algum tempo,
Na verdade, foram poucos meses as pessoas começaram a me procurar para ensinar, porque realmente eu tinha muita atenção aos detalhes e aquilo se destacou na minha região. Eu sou de Manaus, Amazonas, e comecei ainda lá, né? Até perdi o tempo, mas tem uns 10, 11 anos, não sei. E aí as pessoas começaram a pedir e eu tinha muito medo. E uma colega que eu conheci através de um curso, né, estando na sala de aula, então isso aqui que vocês estão vivendo hoje é muito bom, porque são assim que começam as trocas, as oportunidades, é quando a gente se abre para o mundo, é quando a gente socializa, é quando a gente troca. Então um dia numa sala de aula eu conheci uma pessoa e ela me incentivou muito a dar aulas. E ela falou, vamos juntas, eu vou junto com você. E foi quando eu comecei a dar aulas junto com essa outra mulher, né, que também era mãe, na época eu ainda não. E nós começamos. E a partir dali eu nunca mais parei. Então, eu sempre dei aula, as pessoas sempre me incentivaram muito, porque eu gosto, eu amo dar aula. Eu acho que para a gente dar aula a gente tem que ter muita empatia. Então, a psicologia ela me ajudou demais nesse processo, porque eu já vivi muitas experiências ao aprender onde as pessoas acham que são muita coisa porque estão ensinando, mas eu acho que num local de ensino nós estamos ali todos para aprender. Então essa humildade, essa empatia de tentar entender a dificuldade do outro e que nem todo mundo vai aprender da mesma forma é essencial. E foi assim que eu dei continuidade depois aqui em Portugal. Cheguei aqui, não achei que eu ia trabalhar com isso. Trouxe apenas um utensílio meu e comecei a trabalhar em várias outras coisas. Fábrica, restaurante. E aí, um certo dia, eu fui comprar uns materiais e o meu marido me vendeu, né? Ele disse, é o trabalho da minha esposa, nananã. E eu ali retraída. E aí a dona da loja falou, você não quer fazer um teste para dar aula aqui na nossa escola? Eu morava no Porto na altura. Fiz o teste, tremendo de medo, né, com muitas interrogações na cabeça, porque eu tinha acabado de chegar. Então tudo era difícil para mim, até a língua, apesar de ser a mesma, né? Não conhecia os produtos, então fiz um investimento para testar tudo. E aí fui, com muito medo. Então às vezes as pessoas me veem na internet ou dando aula e falam, nossa, você não tem medo, você você fala muito. E não, gente, a diferença é que eu vou com medo mesmo, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que ir com medo mesmo, porque o medo faz parte do ser humano, né? É o nosso instinto de defesa. Mas a gente tem que ir. E foi uma frase que a minha psicóloga falou uma vez que sempre ecoa na minha cabeça, né? Você vai querer ficar para sempre na arquibancada ou você vai querer subir no palco, né? Então, sempre que o medo vem, eu penso, eu não posso perder essa oportunidade. Por mais que eu erre, mas eu vou aprender de alguma forma, né? Vai ser bom de alguma forma. E aí é o que eu tento trazer, né, para o meu trabalho, para a minha jornada. E agora também sou mãe há 2 anos e 3 meses. Existe uma pessoa antes da maternidade e uma depois. Reduzir a jornada de trabalho, porque para mim ela é hoje o essencial na minha vida. E hoje eu tento conciliar, né, escalar o meu negócio, então eu agrego mais valor, eu dou mais valor ao meu trabalho, né, me especializo muito e hoje ela é uma prioridade para mim. Então, a gente que empreende nunca trabalha pouco, né, sempre trabalha muito, mas eu sou dona do meu negócio, eu consigo gerir os meus horários para que ela seja minha prioridade. Uma reunião, uma doença, eu consigo estar ali presente e isso é essencial para mim. Então, eu acho que tem muitas empreendedoras aqui, né? Vamos aproveitar esse momento para a gente se fortalecer, né? Que a gente precisa. São muitas coisas, né? Por trás de cada mulher. Mas a gente também consegue. A gente consegue alcançar os nossos objetivos e ainda mais se apoiando, né? Como as meninas falaram, e não é da boca para fora. É realmente pegar a mão, como eu falei dessa minha amiga. Se não fosse ela, eu não teria iniciado, provavelmente, eu teria demorado, perdido muitas oportunidades. Então, assim, existe espaço para todo mundo. Tem um cliente que vai se identificar com a fulana. Eu tenho alunas aqui em Braga, várias, tenho colegas e a gente se indica.
tem a Camila, que eu conheci pessoalmente, hoje ela trabalha com brigadeiros, eu também vendo, mas a gente tem estratégias, posicionamento e não vamos conseguir atender todo mundo. Então, a gente dando as mãos, a gente vai com certeza chegar mais longe, né? E é isso, acho que eu falei muito também. Falou bem, porque o pensamento é justamente esse, existe espaço para todo mundo. Eu acho que tanto o meu podcast quanto o da Renata, né, nós duas temos esse posicionamento na vida de ter, além da ética que eu acho que a profissão do jornalismo nos exige, ter boas energias, né, sempre levar boas energias por onde a gente vai. Então, não é à toa que hoje acho que um grupo aqui, mesmo as que eu não conhecia pessoalmente, eu sentia boa energia chegando assim com as pessoas, só quando eu conhecia só os arrobazinhos. E é isso, gente, o apoiar vai, acho que além do, só vou comprar um produto, mas é sempre lembrar que ao apoiar uma amiga empreendedora, pode ser por indicação, simplesmente seguir um Instagram, dar um like num post, compartilhar um evento, enfim, ficar sempre com essa mensagem na cabeça, porque a gente faz, a rede vai só se expandindo, é isso que a gente acredita. Agora a gente vai agradecer as nossas participantes, né, a Jali e a Adriana, por terem falado um pouquinho pelas suas experiências, mas nós também vamos convidar algumas empreendedoras que se inscreveram. Eu vou dar a palavra aqui. Isso. Então, gente, obrigada. Vamos agora dar espaço. Obrigada. Vocês receberam aí umas pastinhas, todas, né? E eu queria convidar a pessoa que ofereceu essas pastas, agradecer muito a Ângela Santos. A Ângela, ela já trabalhava como influencer, blogueira há alguns anos, ela vai contar a história dela. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando a gente convidou para o evento, ela já tomou logo essa iniciativa de oferecer o material. Isso é muito importante no evento, a gente ter esse olhar para o marketing, de se destacar, de mostrar o seu diferencial, isso é muito importante. E eu gostei. Muito obrigada, Ângela. Vem aqui contar um pouco. Seja bem-vinda. E agora vamos sortear mais uma pessoa também para vir e depois nós sorteamos mais duas, tá bem? Fica à vontade. Sorteia você, Ângela. Marlene Taveira. Olá, Marlene. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Ângela. Ângela, conta pra gente, vamos sentar. Conta pra gente aí como que é o seu trabalho na Max Finance. Você estava até contando que como o seu trabalho de influencer influenciou o seu trabalho de sucesso na Max Finance. Então conta aqui pra gente. Bem, antes de mais, bom dia a todas. Acho que realmente é muito bom estarmos aqui todos aqui numa segunda-feira de manhã, a começar a semana com outro dinamismo, não é? Com boa energia, como a pouco a Julia estava a dizer muito bem. Eu realmente já tenho um percurso digital há muitos anos. Eu trabalhava ainda num escritório de advogados quando surgiu aqui um bocadinho melhor. Eu comecei a criar este meu percurso digital, estava no comando da universidade. Havia os primeiros blogs, e eu pensei, por que não? Eu sempre fui um bocadinho atrás do por que não. E eu dava garantido, eu bora lá criar caminho. E foi um bocadinho por aí que tudo começou. E, entretanto, como disse, trabalhei aqui muitos anos no escritório de advogados, fui mãe, em 2021, em setembro. E na altura, quando ofereci ao trabalho, não me perguntem porquê, eu acho que era um bocado aquilo que há pouco eu estava a dizer, e bem, eu acho que é aquela mudança que é em nós, e é o querer ir atrás de algo mais. Também, no fundo, eu acho que é um bocadinho aquela vontade de ser exemplo, e de um dia querer mostrar, ok, eu fiz isto, para depois a minha filha ter a próxima vontade de pensar, ok, tudo aquilo que nós podemos é só ir atrás. Então foi um bocadinho por aí que eu comecei ali um bocadinho a expandir horizontes. E tive, então nessa altura, parece que há uma altura uma amiga minha que diz que quando nós manifestamos parece que as coisas se abrem, do nada tinha uma proposta de emprego. Para uma área que eu não conhecia nada, aliás eu venho de solicitadoria, nada a ver com taxas de juros, economia, nada a ver com a parte de crédito de habitação.
E então, em 2 meses eu tive a minha formação de literacia. Em 2 meses eu fiz cursos de mais alguns que eu precisava fazer e comecei a trabalhar nesta área em 2023, em julho de 2023, e fui para Barcelos. Curiosamente, cidade onde estive lá 3 anos, que estudei no IPCA. Em 2013 eu estive lá 2 anos, depois, em 2025, surgiu um convite para vir para cá, para regressar a Braga, à Max Finance Solutions, e empresa também da qual tenho aqui um carinho muito especial, porque também no fundo foi regressar aqui a pessoas que eu já conhecia da minha outra atividade profissional. E costumo dizer que, aliás, há uma frase muito que a minha diz, que eu já acho que ela faz muito sentido. Parece que tudo tem um meio para chegarmos ao fim. E acho que se vamos aqui olhar, às vezes vamos aqui um bocadinho olharmos para trás, parece que tudo aquilo que nós às vezes temos no nosso caminho, que é quase como se fosse ali um caminho que estamos a fazer para um dia chegarmos a uma parte que faz sentido. E acho que é um bocadinho isso, se for aqui olhar para trás, também que no fundo aconteceu. Hoje sim, eu sei que estou aqui numa área e num trabalho que gosto bastante e que sinto que é quase como se fosse aqui, desculpem que deixei a propósito. Porque gosto verdadeiramente de pensar que estou numa área que, aliás, eu costumo dizer que qualquer trabalho que cada um de nós tem permite fazer isto. Se nós gostarmos realmente daquilo que fazemos e se nos dedicarmos realmente daquilo que fazemos, o nosso trabalho pode fazer a diferença. E com o nosso trabalho, nós podemos fazer a diferença em cada pessoa que está à nossa frente. O que é importante? Percebermos isso. E da nossa parte, nós encaixarmos isso a nós a pensar, ok, eu posso fazer a diferença. Se eu encarar isto como só um trabalho, então eu não vou fazer a diferença. Mas se eu encarar isto como que, com o meu trabalho, e eu sei que eu posso dizer o mais valia para aquela pessoa que está a contactar-me, então isso vai completamente mudar a nossa forma de ser e trabalhar. E claro que é assim, não é todos os dias, e nem sempre é fácil, mas é uma questão realmente de termos essa mentalidade. E hoje eu sei que aquilo que eu procuro com o meu trabalho, e eu e também todos os meus colegas da equipa, também que orientados do meu coordenador que está aqui, e que também apoiou o facto, quando eu lancei o desafio de, olha, vai haver este evento porque não estamos lá, e ele disse logo, bora, vamos lá. E acho que realmente é isso também que faz aqui a diferença. É tentarmos também às vezes ir atrás de fazer acontecer, e do dinamismo. E um bocadinho aquilo que eu acho que cada um de nós procura é dar o melhor acompanhamento, pelo menos aquilo que nos é possível. Para que aquilo que é uma área, eu costumo dizer que às vezes é quase um bicho de cabeças, que é o crédito de habitação, um cliente meu, se chegar ao dia da escritura a saber exatamente aquilo que está a assinar, para mim já é uma vitória. Porque assim, eu ainda hoje lido com muitas pessoas que me dizem, Ângela, eu fiz crédito de habitação na altura e a pessoa entregou-me os papéis assim, é para assinar. E eu, ok, eu pensei, pronto, já o senhor do banco, eu estou a fazer aquilo como mérito. E se hoje me perguntar ao certo o que é que tudo estava ali associado, eu não sei. Porque era tanta coisa, era tanta taxa, que era muito confuso. E isso para mim, eu acho que felizmente também é um bocadinho, hoje há esta preocupação também na literacia financeira. Que é de nos fazer perceber que mesmo uma coisa que é, desculpem a expressão, bicha de cabeça não tem que o ser. E que também faz parte aqui não só do senhor do banco, mas também do intermediário de um estudo de crédito de habitação, ajudar a desmistificar isto, a simplificar isto e a também facilitarmos isso. Até porque assim, desculpe-me agora aqui a pergunta, mas desse lado quem é que tem crédito de habitação ou algum financiamento de obras que possa pôr a mão? Foi um bicho de cabeças na altura? Não? Ou foi? Mais ou menos. É. Se hoje tivessem alguém que nos conseguisse acompanhar desde o início do processo até o dia da escritura que estivesse lá presente convosco, que procurasse a proposta por vocês, que vos explicasse em cada etapa aquilo que vocês estão aqui a fazer, quase como por exemplo aqui a Adriana, que também nos prepara quando somos mais e que nos ajuda, olhem, agora estão a fazer bem, mas agora se calhar vamos por este caminho, e que vos orientasse, não seria aqui uma ajuda diferente? No fundo é este o nosso trabalho. E aquilo que eu costumo dizer é que com o nosso trabalho, seja de qualquer pessoa que aqui está, eu tenho a certeza que quando nós damos o nosso melhor, isso faz a diferença. Obrigada. Então, bom dia a todos. Mais uma portuguesa aqui. É bom quando as apresentadoras brasileiras aparecem povo português. Eu chamo Marlene. Vim aqui parar um convite de uma amiga, que é brasileira, não é?
não sabia muito bem para o que vinha e vim para aqui. Pronto. Assim, eu gosto muito de falar, mas quando o foco somos nós ficamos um bocadinho tensas e nervosas. Então, eu, para além de ser portuguesa, sou portuguesa, mas não sou de Braga. Estou aqui em Braga há quase 18 anos. Eu sou de uma pequena vila de Sinfãs do Douro, mas venho de Viseu. Eu sou licenciada em Educação de Infância e quis o destino, ou não sei muito bem, se calhar sei, vir parar a Braga para ser uma mulher empreendedora, nem eu sabia que a pouco vinha, não é? Eu comprei uma creche, na altura era um franchising, costumo-me dizer que me entalei tudinha, da ponta dos dedos, dos pés às pontas dos cabelos, mas sobrevivi e hoje estou com o colégio em pleno, o Colégio São Vicente, pronto. E hoje em dia é muito bom, não é? Porque o colégio tem lista de espera imensa, mas nem sempre foi assim e nós tivemos que saber dar a volta às situações que nos foram aparecendo. Lido com muitas mães também. Se calhar aquele propósito maior nem é ser licenciada em educação, mas muitas das vezes ouvir as mães, não é? Porque no outro sentido que a enfermeira faz, eu já os recebo ali a partir de 6 meses, mas muitas mães inseguras. Também há mães que têm muito medo no início, mas logo rapidamente os deixam ficar mais que o tempo dentro do colégio e nós também temos que saber gerir essa situação. Não ficando eu só pela educação de infância, surgiram outras coisas da minha vida, como a Bimbi. Há 11 conheci a Bimbi em Braga, se calhar para muitos é Thermomix, lá no Brasil é Thermomix. Estamos em Portugal. Eu não sei nada. Muita gente, a gente fala em Bimbi, o que é a Bimbi? Pronto, é o melhor robô de cozinha. Fui convidada não, apresentaram-me e eu na altura não podia comprar e fizeram uma proposta, porquê que não vens ganhar a tua Bimbi? Eu fui ganhar a minha Bimbi, mas já ganhei muito. Há 11 anos que estou lá e quando há bocado me perguntavam, quem é que me perguntou? Há bocadinho. Gosto de fazer mulheres felizes na cozinha, porque é mesmo isso, é ter uma praticidade diferente na cozinha, não é? É colocar a Bimbi a trabalhar e poder dar atenção aos nossos filhos, é rentabilizar a Bimbi ao máximo e essa proximidade que muitas vezes eu tenho com o cliente, né, ajuda a que isto é um negócio, que acaba por ser um negócio de indicação, não é? de recomendação. E a satisfação do cliente depois é a nossa mais-valia, né? Porque vão recomendar e é isso que também estamos aqui a fazer. Sim, há imensas agentes Bimbi e há espaço para todas, porque uma pessoa não consegue chegar a toda a gente, como alguém dizia, não é? E é isso. Sou mãe de 2, não fui mãe aos 40, fui mãe aos 28. Tenho um jovem de 18 anos agora, já na universidade. E tenho uma menina de 14 e consegui, portanto, há 18 anos não tínhamos a informação que temos. 2 negócios, eu sou esposa, não é? Sou casada há 20 anos também. Somos aqui mulheres multifunções, tal como a Bimbi. Multifunções. Estou aqui também, claro, para ajudar a quem quiser também ser uma mãe multifunção, não é? Porque nós somos, não é? Somos esposas, somos mulheres, somos mães, trabalhamos fora, não é? O nosso dia a dia é bastante atribulado, digamos assim. Muito obrigada, Marlene. Adorei mesmo conhecê-la. Como é real isso aqui, eu vou sair daqui já com algumas pautas para os próximos podcasts, hein? Vocês duas, muito obrigada. Agora vamos sortear mais 2 e depois vamos fazer um brinde. Eu sorteio uma, você sorteia outra, ok? Eu você primeiro. Camila Ardete.
Lois Silva. Ih, gente, essa fileira de quem sentou aí é a turma da Cris Garcia, não é? Aí, Cris Garcia. Agora vamos dar a palavra a essas duas empreendedoras que estão aqui. E para falar isso, gente, nós estamos em Portugal. É bom que seja um mix mesmo, né? Nós somos brasileiras, mas nós estamos em Portugal. Agora vamos dar a palavra às brasileiras aqui. Olá, bom dia. Eu sou Camila Ardente. Eu sou terapeuta integrativa e educadora parental. Fiz transição de carreira aqui em Portugal já, estou aqui há 9 anos, quase 9 anos, vim com 2 filhas pequenininhas, que agora já estão crescidas, pré-adolescentes. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha rede de apoio, me vi naquela fase que a gente passa sendo mãe e repetindo alguns ciclos que eu não queria repetir. E fui em busca de conhecimento, de fazer melhor, de ser melhor, cair no autoconhecimento. E quando teve essa transformação, eu não consegui ficar com ela só pra mim. Eu falei, tá dando super certo, eu preciso passar isso adiante. E fui cada vez mais estudar, abandonei o direito, onde eu tinha me formado, trabalhava, abandonei. Fui para a educação parental, fiz pós-graduação em educação positiva na Escola de Educação Positiva, na Faculdade de Brasília. E fui para a terapia integrativa também, aqui, onde eu uso ferramentas como processo terapêutico e hipnoterapia, uso ferramentas de hipnose, às vezes faço as duas coisas, dependendo de quem chega até mim, é um processo personalizado, individual, claro. E amo o que faço. Eu sou muito apaixonada pela fase da adolescência, eu trabalho muito nessa área, muito atendimento nessa fase, em escolas, palestras, adoro, gosto muito. E eu acredito que a gente tem esse potencial que às vezes pode estar escondido por muitas questões que foram faladas aqui hoje, e a gente pode destravar isso. E eu acompanho todo esse processo. Eu dou a mãozinha e levo você nesse trajeto inteiro que é muito lindo e gostoso de viver. É isso. Aí o meu arroba é Camila Ardente, tudo junto. As pessoas trabalham com marketing, esqueceram. Quando a gente pega no microfone fica mais nervosa, não é? Antes de mais, bom dia. Eu me chamo Loi. Hoje eu sou consultora de estilo. Sou especialista em coloração pessoal e visagista. Mas eu tô em Braga há 13 anos. Eu já fiz 30 por uma linha, como se costuma dizer. Eu cheguei aqui em 2013. Trabalhei 9 anos no shopping, no varejo, óticas, perfumaria, lojas de roupas masculinas. Depois fui para a licenciatura em jornalismo. Eu tirei Ciências da Comunicação com ênfase em jornalismo, rádio e televisão. E eu sempre partilhei um pouquinho ali da minha vida no Instagram, né? Quando eu abri os stories, eu tinha facilidade com a comunicação, partilhava. E nessa partilha surgiu uma personagem, que era a Marilene. E essa personagem da Marilene fazia de tudo um pouco, que era basicamente, eu partilhava o meu dia a dia, limpezas, organização e tudo mais. Só que eu sempre tive um gosto muito grande por partilhar dicas. Então, como é que corta o seu cabelo em casa? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo outro? Maquiagem, então eu também trabalhei como maquilhadora profissional, com noivas, com eventos. E eu ia trazendo tudo isso, agregando isso ali nos meus stories, até que um dia uma blogger chegou até mim e falou assim: você podia fazer a consultoria de estilo comigo? Você vai lá em casa, fazer a revitalização do meu guarda-roupa e eu ajudo a indicar o teu trabalho e tal. E eu, que trabalho?
que trabalha. Eu faço isso com as minhas amigas. Então eu era aquela pessoa que pegava uma amiga, vamos no shopping comprar roupas? Ah, então tá bom, vou chamar a Loi. E eu ia. Ajudava a pessoa a comprar roupas, comprar perfume. Mas eu fazia isso, era da minha natureza. Eu fazia isso desde que eu estava no Brasil, assim. Era uma coisa, era inato, estava ali em mim. E eu estava na universidade, trabalhava no shopping, e eu falei, por que não? Não é? Mais uma coisa para fazer, eu vou aprendendo a ler alguma coisa. E pronto, comecei, foi na altura da pandemia, decidi me dedicar, tirei o curso de consultoria de estilo. Depois, no Porto, abri uma vaga para coloração pessoal com a Estúdio Imagine, que é a maior do Brasil nessa área. Eu falei, preciso fazer, mas eu era estudante, então assim, a grana estava curtíssima, mas eu fui. Na época foi um período assim, um bocado complicado, fiz o curso e eu partilhava a minha jornada ali de formação, na verdade. Eu nunca tive vergonha de falar nos stories do gênero, quando eu estava na licenciatura, olha, eu estou trabalhando com limpezas. Porque eu trabalhei. Eu trabalhava no shopping, então eu trabalhava com coloração pessoal de manhã, à tarde eu fazia part-time no shopping. E eu sempre narrei ali a minha jornada, nunca me escondi. Porque uma coisa que a Jade falou, mesmo a gente ensinando, a gente tem que ter essa humildade. E era uma coisa que eu carregava comigo, dentro da consultoria de imagem. É uma coisa que eu gosto, eu me formei para isso, mas não existe na minha consultoria, eu aqui consultora e a pessoa que não sabe nada, eu vou no guarda-roupa dessa pessoa, vou tirar tudo e falar, olha, isso aqui não presta para nada. Eu não sou assim, não trabalho assim. E outra coisa que aconteceu comigo foi, por algum motivo que eu ainda não descobri, eu imaginava que eu fosse atender mais o público brasileiro e pessoas mais jovens, né? Na época, quando eu terminei, eu não tinha nem 30 anos ainda, quando eu comecei a atender como consultora. De repente, eu tinha pessoas de 40 plus, 39, 38, as minhas clientes têm todas essa idade e mais, eram mais portuguesas e mães. Eram mães, todas chegavam até mim eram mães, e era sempre a mesma questão. Eu fui mãe e hoje eu não encontro no meu corpo, eu fui mãe e eu olho para as minhas roupas e eu não quero mais nada do que está ali. Eu fui mãe, agora eu preciso amamentar e eu não sei o que vestir porque nada fica bem na amamentação. E aí tinha muito essa demanda e eu comecei a tentar perceber mais sobre esse universo, não é? E conversar com outras mães. Eu sempre tive muitas amigas que tinham filhos e aí eu fazia essas perguntas e tentava, né, compreender esse universo. E hoje eu sou mãe. Hoje eu tenho um bebê de 7 meses que ficou com o pai, então eu sou mãe a full time durante a semana e trabalho quando meu marido está de folga. Então também hoje eu consigo perceber, antes eu entendia, compreendia da pessoa falar, né? Hoje eu consigo perceber porque eu estou nesse momento. Então, antes de sair de casa, eu tenho que pensar, olha bem, o Francisco vai comigo, se ele vai comigo, eu não posso ir de salto, se ele vai comigo, eu não posso ir com um sutiã que não seja um sutiã de amamentação, né? Se ele vai comigo, eu preciso de uma roupa assim, 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 então eu tenho que ajustar tudo ali, né? E eu saio 99% das vezes com ele. Hoje foi exceção à regra. E isso trouxe para mim uma carga de maturidade muito grande, porque eu já conseguia ter essa visão, esse campo amplo por causa das minhas clientes, né? Então foi dessa forma que eu cheguei à casa das pessoas, através da Marilene, digamos assim. E eu acho que teve também o fato de, eu sou consultora, eu trabalho com isso, eu entendo desse universo de moda que para muitas pessoas acaba por ser difícil. Né? É chato ir às compras, é uma das queixas das minhas clientes. Eu não gosto de ir às compras, apesar da maioria das mulheres gostarem de comprar. Mas por quê? Porque comprar é difícil e às vezes a gente gasta e aí abre o guarda-roupa e eu nunca tenho nada para vestir, né? Então tem muito essa questão de eu não gosto de ir às compras. E hoje eu consigo ver exatamente por que isso acontece, né? E o fato de ter o bom humor, de trazer o bom humor todos os dias ali de manhã, de ser gente como a gente, de ser uma pessoa normal, que é isso que eu tento ser, né? Porque é isso que eu sou. Aí eu conheço a minha trajetória, né? A gente trabalha com moda, o universo da moda, ele é muito amplo e ele tem um viés muito de
eu estou aqui e as outras pessoas, meros mortais, estão aqui, e eu sempre quis trabalhar ao contrário desse universo, digamos assim. E foi assim que eu cheguei à casa de na coloração pessoal, eu já atendi mais de 150 mulheres na coloração pessoal, e na consultoria de imagem já eu trabalho muito online, então Inglaterra, Brasil, eu já atendi 2 pessoas nos Estados Unidos, na Hungria, na Irlanda, na Holanda. Então acaba que a gente chega a mais pessoas através das redes sociais, através do site, do Google, e muito, muito, muito também por indicação, né? Muito, muito por indicação. E é um pouco dessa minha trajetória e hoje, né? Eu costumo dizer, hoje eu estou como consultora de imagem, pode ser que amanhã eu esteja como outra coisa, mas isso não invalida toda a caminhada, toda a trajetória, tudo aquilo que eu já fiz. Obrigada. Obrigada, gente. Uma coisa que eu reparei aqui de todas nós é como todas tivemos uma mudança depois de sermos mães, né? Uma transição. Eu também sempre trabalhei em agências. Na verdade, eu comecei a empreender um pouco antes de ter filha, mas eu achava que depois eu ia voltar para o mercado. Nunca mais quis voltar, quis continuar empreendendo mesmo, porque realmente depois que a gente é mãe, a gente valoriza muito isso. Então, muito obrigada, meninas. Olha, a gente queria chamar mais gente, mas eu acho que não dá tempo. Estão todos doidos para tomar um espumante e comer um hambúrguer. Vamos... Com licença. Agradecer aqui os nossos apoiadores. Jali Cakes. Aqui tem o QR Code para o Instagram delas. Quem quiser começar a seguir aqui o Instagram delas, é Jali Cakes, que trouxe um bolo que nós vamos provar agora, a Camila, os brigadeiros, com a logomarca dos podcasts, então adoramos. A Ribeiro Santo, que nos forneceu os espumantes, que é uma quinta aqui de Portugal, é muito boa, adoro os vinhos de lá, quem não conhece tem que experimentar. E a Max Finance da Ângela, que também já contou aqui, então é só entrar aqui. Mas além da Adriana, que também deu entrevista, e todas vocês que estão participando aqui vão ser fotografadas, e a gente vai fazer depois um post que o Max ali estava fazendo as fotos do evento. Então me mandem mensagem no Instagram, quem ainda não falou comigo, que eu quero marcar todas vocês e quero que a gente continue essa troca, não fique só aqui nessa sala hoje, tá bem? A gente vai mandar também o link do Drive com as fotos para vocês também postarem. O Max ali, que é quem, então, coloquem também o arroba dele, ele que fez as fotos para a gente divulgar, né, gente? Vamos lá, galera. Pode passar. Quem também não nos segue, sigam a minha página. Eu tenho a Renata Parreira P, que é a minha pessoal profissional, e tem a da Reta Comunica também. A Júlia. Eu também tenho. Aqui o Manhãs 40 Life, que é o que eu posto mais sobre maternidade, e algumas de vocês conhecem o Instagram Julia Morales _real, que é um pouco maior, fala mais sobre comunicação, mas é isso, gente. Vamos continuar essa conversa. E a gente também resolveu trazer um presente para vocês. Uma sessão estratégica, nós abrimos 5 vagas na nossa agenda para uma reunião estratégica para analisarmos o posicionamento digital de vocês, darmos inputs, para a gente mesmo se conectar. Quem tiver interesse, apontar ali. Se alguém tiver dificuldade para agendar, enfim, pode mandar para a gente que a gente agenda. Que eu abri ali, aquela assim, né, marketing, mas não sei se funciona direito. Mas nós abrimos 5 vagas e a gente quer conversar mesmo, saber como que tá, ver o Instagram de vocês. E quem também quiser falar com a gente, quiser marcar uma conversa, nós estamos disponíveis, eu e a Júlia, aqui em Braga. A gente adora tomar um café pessoalmente e conversar com todos vocês. E muito obrigada por terem vindo. E obrigada a todos pela presença e pela participação. Agora vamos lá tomar um espumante e fazer um brinde conosco. Obrigada.